Depois de 5 temporadas, a série You finalmente teve o seu desfecho agora em 2025. E eu sei que eu tô meio atrasada pra falar da série, mas, gente, eu estava assistindo com calma, tinha muitas coisas pra eu assistir. E aí, como eu recebi alguns pedidos no Instagram pra trazer o que eu achei dessa série, né, dessa 5ª e última temporada, eu decidi fazer um vídeo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar dessa série com spoilers, tá? Então, se você não terminou a temporada ainda, vai lá, assiste e depois volta aqui pro vídeo. No wonder journalism is dying. Where's the context? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de uma análise sobre a 5ª e última temporada de You. Essa série eu diria que é um dos carros-chefe da Netflix, principalmente no início, né, nas primeiras temporadas. Então você tinha uma galera assim que realmente estava atenta, querendo saber como é que eles iam dar um desfecho pra história do Joe Goldberg, que é o protagonista ali de You. A gente vai falar tudo sobre isso hoje, mas primeiro não se esquece de conferir se você tá inscrito no canal, tá bom? Desce aí, vê se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreve e deixa o seu like também, porque isso me ajuda demais, tá bom? Ah, e você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de You também, né? Que assistiu essa última temporada, comentou com você e esse tipo de coisa. Gente, eu já vou começar adiantando uma coisa aqui que eu, pessoalmente, fiquei surpresa de eu ter gostado da 5ª temporada. Isso porque, pra mim, a temporada anterior, cara, ela foi um pé no saco, viu? Tipo assim, teve poucos momentos que eu achei legal na 4ª temporada, os personagens não foram desenvolvidos da forma que eu esperava que iam ser, tinha uma trama legal, mas parece que não souberam aproveitar, sabe? Então assim, eu tava meio receosa em relação à 5ª temporada, mas ao mesmo tempo com muitas expectativas. Isso porque o cenário principal ia voltar a ser Nova York, igual na 1ª temporada. Isso já ficava evidente no trailer e também no próprio final da 4ª temporada. Com isso, era criado ali umas brechas pra você voltar com personagens importantes, ou então memórias muito importantes pro Joe. Sem falar em todo aquele conceito que a gente já falou algumas vezes aqui no Plantão Geek, que toda vez que você vai finalizar uma série, é muito comum um roteirista querer homenagear o seu início, né? Homenagear momentos importantes de seus personagens, voltando a ter contato ali com a sua origem. Então You não foi diferente, não escapou dessa regra. Você teve ali o núcleo dos protagonistas voltado pra Nova York, como eu falei, igual à 1ª temporada. Inclusive, uma das coisas que eu achei muito sensacional, e eu tava esperando mesmo que isso acontecesse, seria o retorno de alguns personagens, nem que fosse por uma cena ou duas. Cara, conseguiram trazer de volta até aquela criancinha que o Joe ajudava na 1ª temporada, entende? Por uma cena, por poucos segundos, mas mesmo assim voltaram como uma forma de homenagem. Sem falar das constantes aparições e participações da Beck, né? A eterna Beck ali, a primeira vítima do Joe. Então foi muito legal que eles trouxeram ali, principalmente nos episódios finais, todas as vítimas em potencial que o Joe teve ao decorrer da vida. Então você trouxe a Beck, a Nadia, Mary Ann, você tinha a própria Kate, que tava lá no meio, e a galera que não tava presente é porque tinha morrido, basicamente. Eu só senti falta de uma personagem que eu vou começar a elaborar uma coisa aqui com vocês. Não sei se vocês vão concordar, então eu tô dependendo aí dos comentários de vocês pra saber o que vocês acham disso, beleza? Mas, gente, cadê a Jenna Ortega nessa temporada? Cara, quando eu vi que tava todo mundo aparecendo, eu fiquei, assim, segurando na mão de Deus, praticamente, pra personagem da Jenna Ortega voltar. Inclusive, pra mim, a 2ª temporada, que é quando ela faz essa aparição, é a melhor temporada de You. Eu acho muito boa essa temporada que se passa ali em Los Angeles, que o Joe conhece a Love, que é praticamente uma versão feminina dele. Inclusive, eu acho que a morte da Love até hoje foi uma das piores perdas dramáticas que You poderia ter. A personagem era muito boa e a atriz era muito boa pra você descartar ali na 3ª temporada. Mas enfim, né? A gente supera. É claro que é compreensível, né? A gente pode elaborar aqui alguns motivos do porquê a Jenna Ortega não tava ali em You. Pra começar, ela é protagonista de uma das maiores séries atualmente ali da Netflix, que é Wandinha, né? Ela é a própria protagonista Wandinha. Então imagina pra conciliar a agenda dessa menina, nem que seja pra fazer uma aparição. Entendo o desafio, mas sinto falta mesmo assim. E pra mim, né, eu tenho essa teoria da conspiração, que essa é a parte que eu queria que vocês comentassem pra ver se faz sentido ou não. Eu tenho certeza
certeza que os caras estavam pensando na quinta temporada pra ela girar em torno da personagem da Jenna Ortega. Cara, certeza que eles estavam pensando nisso. Só que aí deu aquele problema na agenda e eles tiveram que substituir qual que seria ali a protagonista da temporada. Pra isso, eles precisavam de uma atriz que ia chamar a atenção logo de cara só pela seleção de elenco, né? Então tem que ser um rostinho conhecido ali, que está um pouco no mainstream, toda aquela coisa, pra segurar essa bronca de ser a protagonista da temporada. E é aí que entra a Madeline Brewer, que é super famosa e super conhecida por ser a Janine de Handmaid's Tale. Essa atriz é sensacional, então quando ela apareceu ali na tela, eu falei, caraca, Janine, o que você tá fazendo aí? A entrada dessa personagem na série eu achei muito interessante. A princípio, eu acho que como 99% das pessoas que assistiram a essa série, essa temporada aí, achando ali que a Bronte, que é essa personagem aí da Maddie, era insuportável. Eu tinha um pouco de dó dela, tá? Confesso, porque pra mim ela parecia muito fofinha, sabe? Eu não posso ver uma pessoa que tem sonho de grandeza, assim, envolvendo arte, que eu já começo a torcer pra pessoa, entendeu? Então eu vendo que ela queria escrever e tal, e gosta de livro, essas coisas assim chamou a minha atenção, então eu tava torcendo pra ela. Depois ela começou a ficar um pouco chata, mas mesmo assim eu tava aguentando ela. Mas, gente, a personagem pra mim se tornou impressionante quando eles começaram a deixar muito claro o porquê que ela estava ali. Eu diria que a maior temática dessa quinta temporada de You é literalmente você conscientizar as pessoas que existem um monte de Joes por aí. E que nem todas as mulheres vão ser igual a Kate, igual a Mary Ann, que vão conseguir simplesmente se vingar dos seus abusadores. Que essa relação abusiva é difícil de ser percebida ou então convencida. E muitas das vezes você pode ter mulheres que vão tentar salvar o parceiro ali, né? Justamente por estarem presas numa relação abusiva. E isso é um foco muito grande com a personagem da Bronte. Inclusive, eles fazem até uma distinção entre Bronte e Louise, que é o nome real da personagem. Quando ela é a Bronte, ela tá afetada ali pelas táticas do Joe, né? Pela manipulação dele. E quando ela tá de Louise, ela tá lembrando quem ela é. Então essa dualidade que existe com a personagem, pra mim, foi um dos pontos mais altos da quinta temporada, porque o ser humano é complexo mesmo. Tem esse momento fenomenal, inclusive, que a Bronte tá conversando ali com a Mary Ann, e cara, o jeito que a Mary Ann tá explicando as coisas pra ela, se colocando no ponto de vista dela, justamente porque ela também passou por isso, cara, aquele monólogo ali é muito forte, eu achei sensacional, as duas atrizes mandaram muito bem. Eu achei um monólogo muito delicado, sabe? Principalmente por ter citado o quanto as mulheres podem se perder no parceiro, né? Aquele lance que eu falei de, às vezes, ela querer salvar o parceiro, achar que ele é uma boa pessoa no fundo, então talvez só esteja passando por algum problema. Como se o passado do personagem justificasse todas as más atitudes dele. Pode até justificar e fazer com que você compreenda, mas não significa que você deve aceitar. Isso, inclusive, é um dos pontos que essa temporada volta a trabalhar, que é justamente os traumas do Joe, né? O receio dele repetir todos os erros que aconteceu com ele, com o filho, né? O Henry, que também tá presente ali na temporada. A gente já sabe que o Joe é um maníaco, que é um cara tóxico, abusivo. A gente tá vendo, sabe? Desde o começo as temporadas pra gente saber disso. Só que no grande finale que essa série monta pra gente, fica evidente que o Joe, justamente por ele estar sendo colocado assim sem saída, pelos discursos que ele faz ali, tanto pra Bronte quanto pras outras meninas, é um negócio que fica chocante de explícito. A série sempre deixou ali implícita, sem sombra de dúvida, que o Joe era um personagem abusivo, né? Isso nunca houve dúvida pro telespectador. Só que você colocar isso em palavras, assim, de uma forma tão verbal, não somente pelos pensamentos do personagem, como a gente estava acostumado, ou então algumas ações pontuais, né? Como, por exemplo, o cara vai lá e mata alguém. Óbvio que você sabe que isso não é correto. Mas você colocar todo esse sentimento em palavras é um desafio muito grande e foi a primeira vez que Yu fez isso. Então você entende? Durante todas as temporadas, a gente sabe que o Joe é uma pessoa horrível pelas atitudes dele, né? Pela forma que ele reage, pela forma que ele pensa. Ele nunca verbalizou todas essas coisas, sabe? Falou pra alguém, tá falando ali pra uma pessoa diretamente o que ele é. E isso aconteceu na quinta temporada por conta do retorno dessa temática aí do passado do Joe. Então eu achei um acerto muito grande também. Você vê que o cara é tão hipócrita, né? Que ele fica ali constantemente procurando por amor, procurando por alguém que entenda e compreenda ele. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando ele teve uma pessoa que era idêntica a ele, como por exemplo a Love, não adiantou, né? Ele matou até ela. Por quê? Porque
era 2 bombas relógio. Então o cara, ele é tão hipócrita, ele é tão nojento que ele não consegue nem perceber que a Love era igual a ele, né? Isso aí eu achei muito interessante. E, gente, por favor, está na hora de dar um Emmy pro Penn Badgley, tá? Eu acho esse ator sensacional, sempre achei. Todas as temporadas ele tá bem. Só que nessa 5ª temporada, como as coisas estão mais verbais, como estão mais intensas, tudo armando ali pra um grande finale, o Penn Badgley mandou muito bem e pra mim merecia muito um reconhecimento, nem que fosse uma indicação ao Emmy. O cara nunca levou nenhuma indicação por conta dessa série e eu acho isso um roubo, tá? Devia pelo menos indicar o cara. Outra coisa que eu achei bem interessante, que é feita em outras temporadas, mas essa temporada em específico faz isso com maestria, é que Yu parece sempre se modernizar e trabalhar com alguns termos ou algumas situações sociais muito atualizadas. Então, por exemplo, nessa última temporada a gente teve alguns arquétipos modernos, ou seja, algumas apresentações de padrões entre personagens e comportamentos que refletem muito a nossa sociedade no momento. Como, por exemplo, a cultura do TikTok, aquela coisa de você fazer uma live do TikTok e tem uma galera assistindo, o pessoal formando opinião com base em vídeo da internet, vídeo curto, a cultura do cancelamento, que é muito colocada aqui. Inclusive, dei muita risada quando o pessoal começou a comentar na live que o Joe tava aparecendo, e se você prestar atenção nos comentários, gente, os comentários pareciam de verdade. Se você entrou em qualquer live do Instagram, você acha qualquer um daqueles comentários que fica aparecendo ali na live do Joe. Você também tem um lado um pouco mais político da coisa, né, que seria a gestão de crise sendo trabalhada aqui, que é basicamente quando algum artista, alguma subcelebridade faz alguma porcaria e de repente começa a trabalhar várias manobras pra você cuidar dessa crise que foi gerada, né, pra você tentar abafar um pouco as porcarias que aquela subcelebridade fez ou falou. Então isso é exibido ali em You também. Uma das coisas mais chocantes, mas também que infelizmente é muito perto da realidade, é a romantização de serial killers, romantização de pessoas abusivas, comportamentos abusivos. Existe também um foco ali na cultura incel, né, justamente desses homens que são misóginos, que têm ódio de mulheres. O Joe mesmo é um personagem extremamente misógino. Tem a presença ali de fóruns do Reddit, que vivem debatendo várias teorias de várias coisas, tanto da vida real como de outros produtos ali da cultura nerd. E é claro, uma das minhas referências favoritas de arquétipo é a pessoa fanfiqueira. O que eu quero dizer com isso? É aquela menina ou aquele rapaz que gosta muito de ler histórias criadas por fãs. Fanfic, né? Ficção de fã. E aí, gente, tem uns clichês muito grandes em fanfic que acontece por aí. Quem leu já sabe. Se você já acessou sites ou então as próprias redes sociais pra ler uma fanfic de alguma coisa, você sabe muito bem do que eu tô falando agora. Tem alguns clichês muito específicos que as fanfics possuem. E isso é debatido ali em You o tempo todo com a personagem da Louise e o personagem do Joe. Você vê que a Louise é uma grande fanfiqueira, né? Na verdade, a Bronte é uma grande fanfiqueira. Inclusive, através dessa lógica fanfiqueira, ela acaba romantizando algumas atitudes abusivas, que é justamente o que acontece na vida real também. Falando agora um pouquinho dos atores, né? Eu mencionei ali do Penn Badgley, mas eu preciso falar também da Anna Camp, que, gente, pra mim, ela foi o nome da temporada. Eu não conhecia o trabalho dessa atriz antes, a não ser ali em Pitch Perfect, né? Que eu lembro de ter visto ela nesse filme. Mas, gente, essa atriz, ela teve o trabalho ali de interpretar 2 mulheres que são gêmeas e têm personalidades completamente opostas. E você consegue ver isso na linguagem corporal, na forma que ela fala, na forma que ela olha, na forma que ela respira, várias coisas assim. Você consegue ver que teve um tratamento de personagem muito bacana vindo aí da Anna Camp. Então eu precisava destacar ela, gente. Principalmente aquela cena que ela tá olhando pro espelho pra passar aquela alusão que ela tá falando com a própria irmã, né? Que tem o mesmo rosto que ela. E ela tá ali, né? Fazendo tanto ela mesma, como Maddie nessa cena, como também imitando a irmã malvada, a Regan. Isso tudo numa cena ali na frente do espelho, cara, fenomenal. You wanted to. Why can't you just own it? Well, why can't you just admit that you would have done the exact same thing to me? Please leave me alone! Outra personagem que merece um destaque aqui é a Kate. A Kate, eu confesso, né, como eu havia comentado aqui antes, ela era uma personagem que não me chamou muito a atenção na temporada anterior, só que eu gostei muito dela nessa temporada. Ela é a prova, por exemplo, na série, que existem pessoas que cometem muitos erros graves, sabe? Que às vezes pode custar a vida de alguém ou qualquer coisa assim, mas que existe talvez um caminho pra essa pessoa reconhecer as coisas que ela fez. A Kate, o tempo todo, ela reconhece as cagadas que ela faz, ela acha que
que tudo que ela faz não vai ser suficiente pra remediar os erros dela, então você consegue ver a diferença de uma pessoa que tem remorso e outra pessoa que não tem, como o Joe. Sem falar que é extremamente simbólico você terminar Yu com um monte de mulher fazendo planos contra o Joe, né? Isso é extremamente simbólico, porque as vítimas do Joe, em grande parte, são mulheres. Os outros, né, quando acaba dele matar um homem ou qualquer coisa assim, é efeito colateral. O foco dele são as mulheres. Quem ele acha que ele tem que salvar são as mulheres. Quem ele pratica discursos de ódio são as mulheres. Então nada mais justo que você colocar um monte de mulher responsável pela prisão do Joe. Meu único ponto referente a Kate que eu não curti muito foi o desfecho dela, no sentido de não ter explicado como ela sobreviveu. Isso pra mim foi um negócio assim que, tudo bem, ela podia ter sobrevivido, não tem problema. O problema não foi ela sobreviver especificamente, mas é que você não falou nada de como ela sobreviveu, como é que aconteceu aquilo. E aí você tem que ficar supondo as coisas que aconteceu, e isso em desfecho de série não é muito legal. Então, pontinho negativo pra Yu nesse aspecto. Mas enfim, gente, as cenas finais ali, eu acho que o último episódio de Yu foi muito bom. Inclusive, eu quero deixar marcado aqui pra vocês, cravando mesmo, que a minha cena favorita de todas as temporadas de Yu é quando o Joe e a Louise estão brigando naquele quarto, o jogo de câmera que eles fazem, os efeitos sonoros que a câmera vai, ela acende, aí depois ela vai apagando, fica aquele suspense tão grande. Eu acho que a forma que eles fizeram foi muito dramática, de uma forma que pega o terror da cena mesmo, e que faz você ficar assistindo na ponta do pé, querendo saber o que vai acontecer, né? Ficando completamente em choque com o nível de agressão que o Joe tá tendo ali pra cima da Louise, né? Enfim, eu só queria deixar registrado aqui que a minha cena favorita de Yu foi essa, envolvendo todas as temporadas. Achei fantástico, tá? Enfim, Yu teve um excelente desfecho, apesar de você ter alguns malabarismos ali de personagem, né? Então, por exemplo, o Joe ter uma chave no braço, eu achei forçação de barra pra caramba. Só que assim, é aquelas filmice que você fica tipo, ah, tá bom, vai, eu não vou pensar muito sobre isso não, porque se eu ficar pensando sobre isso, eu vou ficar vendo muito erro e muito pitaco no negócio, pra uma temporada que foi muito mais positiva do que negativa. Então o final de Yu me surpreendeu bastante, e eu fiquei feliz da forma que acabou, mostrando que talvez o grande culpado por tudo somos nós, né? Pessoas que torcem ali pelo serial killer, pessoas que torcem pro Joe se safar toda vez, né? Você tem uma grande parcela de pessoas que assistia a Yu que tinha esse comportamento. Então achei sensacional o toque final da série de colocar o Joe olhando pra câmera falando que talvez o problema somos nós. Que talvez ele faça essas coisas porque você tem uma parcela aí da sociedade que não vê problema nisso, ou então romantiza situações abusivas. Maybe. It's you. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E é claro, né? Comenta aí embaixo sobre o que você achou desse final de Yu. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!